tarde a todos. Já foi dito aqui uma parte inicial daquilo que queria partilhar convosco e em primeiro lugar queria saudar o João Manel e cumprimentar o João Manel e a família, e gostaria de explicar no fundo esta iniciativa. É uma iniciativa da Fundação Amélia de Melo, em conjunto com a nova SBE e a editora Guerra e Paz, e que tem como, digamos, objetivo o conseguir partilhar histórias de liderança, e histórias de liderança que possam ser aprendidas e percebidas principalmente pelas gerações mais novas, pela importância que isso tem em termos de contribuir para o desenvolvimento do país. E quisemos escolher um conjunto de pessoas que tiveram um papel importante nesse mesmo desenvolvimento. E obviamente que para a Fundação, para mim em particular, o escolher o Grupo CUF como origem daqueles que foram até agora os as 6 pessoas, os 6 biografados, foi uma escolha natural. Foi uma escolha natural porque a CUF foi de facto uma escola de gestão e uma escola de gestão que teve um grande impacto no nosso país. Para mim, em particular, também tendo conhecido e vivido os tempos como criança do que foi a CUF, o seu exemplo, o seu impacto foi algo também muito importante. O João Manel Dotti é uma pessoa que teve uma vida muito cheia, que começou no Barreiro, naquilo que foi a cidade-fábrica construída pelo meu bisavô Alfredo da Silva. Começou, portanto, no Barreiro, passou depois por um conjunto muito alargado de atividades e mais tarde de gestor, passou a empresário de sucesso, e onde o tema da inovação, o tema da persistência e o tema do fazer sempre mais e melhor estiveram sempre presentes e, portanto, um excelente exemplo para as gerações mais novas poderem copiar e aprender com isso. No fundo, queria agradecer também à Miriam pelo a excelente biografia, o excelente livro. Queria agradecer ao Miguel Pinicunha pelo seu trabalho de coordenador deste projeto, e também à editora Guerra e Paz, na pessoa do Manel Fonseca. E, sem mais, passava, obviamente que tenho que agradecer também ao Jorge Quintas e a toda a equipa pelo excelente trabalho que estão aqui a realizar. E, sem mais, passava a palavra ao meu cunhado João Paulo Amaral Cabral, que trabalhou com o João Manel e que vai fazer também uma breve apresentação. O Vasco telefonou-me há uns tempos atrás para se eu queria falar sobre o engenheiro João Dotti. Para mim é relativamente fácil falar sobre o engenheiro João Dotti. Devo dizer que eu teria muito mais dificuldade em falar sobre muitas pessoas que estão aqui presentes. Eu estou a dizer isto com alguma convicção.
Vou falar da minha experiência pessoal, quando o engenheiro João Dotti veio para presidente da ADP. Quando o engenheiro João Dotti veio para presidente da ADP, nós tínhamos expectativas de ter um presidente que estava ligado à lavoura portuguesa, estava ligado à agricultura portuguesa e, portanto, era uma pessoa que seria certamente mais compreensível para o conhecimento do negócio de que outros, que, enfim, estavam mais afastados. O engenheiro João Dotti vinha com fama de ser uma pessoa dura, de ser uma pessoa, às vezes, irascível. Tenho de o dizer, era a fama, não era a realidade. E quando chegou o engenheiro João Dotti, era uma pessoa que esteve sempre muito ligado a uma empresa que é a FISIP. Curiosamente, mesmo estando na ADP, o engenheiro Dotti, quando falava em nós era a FISIP, não era a ADP. Nunca lhe saiu essa coisa. O engenheiro João Dotti chegou lá e teve sempre uma atuação com grande integridade, com grande honestidade, com grande seriedade, com grande rigor. As reuniões começavam à hora pré-determinada e acabavam à hora que ele tinha dito que acabariam. Não dava aso a divagações, nem a que as pessoas andassem por ali, e os temas eram os tratados, os que estavam convocados para tratar, e nada mais. O engenheiro João Dotti, quando lá chegou, quis acabar com as ortocacias, porque achava que as pessoas tinham de ser desalojadas do lugar em que estavam, sobretudo as que estavam mais confortáveis. O engenheiro João Dotti dizia que era preciso mudar praticamente tudo. Mudou, às vezes bem, outras vezes, desculpe que lhe diga, menos bem. Mas com humildade e com a justiça que lhe está na alma, também reconheceu, às vezes, que nem tudo o que tinha feito foi bem. Nós tínhamos uma fábrica no Lavradio, vizinha da FISIP, que tinha grandes dificuldades e com um pessoal muito complicado. E o engenheiro João Dotti quis fechar a fábrica do Lavradio várias vezes. E achava que nós podíamos fechar e depois reabrir, e fechar e reabrir. E dizia que nós tínhamos a mania que não podíamos fazer isso. E organizou uma viagem a Brunsbüttel, que era a única fábrica parecida que havia na Europa. Fomos lá, fomos recebidos e percebeu, enfim, falando com a direção dessa fábrica, que não era possível fazer isto. Nunca mais falou nisso. Quer dizer, aquela ideia percebeu e não quis fazer mais, nem quis nunca mais insistir nisso. O engenheiro João Dotti foi uma pessoa que também foi inovadora lá na ADP. Lançou um programa em que, obrigatoriamente, nós tínhamos de lançar 2 produtos novos por ano. E esse programa que ainda existe. Foi lançado por ele, quer dizer, nós lançávamos quando achávamos que os produtos estavam a envelhecer e fomos obrigados a fazer 2 produtos novos por ano. Tinha muito determinado, com regras bem definidas, com grande foco sempre no resultado da empresa. E esta determinação, que às vezes era teimosia, às vezes era obstinação mesmo, nada era impossível. Achava que era isto e tivemos grandes guerras na altura com os sindicatos, que era uma coisa que o engenheiro João Dotti também gostava. Tinha um inimigo especial, o Sr. Hélder Guerreiro, que tinha sido empregado da FISIP, portanto conheciam-se bem, e que era o herdeiro da aristocracia do Barreiro, enfim. E essas guerras eu acho que acabaram mais ou menos bem. O Sr. Guerreiro acabou por ser posto fora da FISIP e pronto, ficou só como negociador da CGTP. O engenheiro João Dotti, quando chegávamos à altura das negociações salariais ou das outras negociações com os sindicatos, era implacável. E eu uma vez, quer dizer, como soldado do engenheiro João Dotti, disse-lhe, olha, isto uma negociação é para negociar. E sentia-me às vezes, quer dizer, mal, porque dizia, não, é assim e é assim. E
Eu disse, mas eu sou um seu general, eu promovi-me a mim próprio, e ele disse, eu não quero generais sem sorte, como dizia o Napoleão. E pronto, e a gente lá foi fazendo o que podia, o melhor que podíamos. O engenheiro João Dotti deixou saudades na ADP, deixou alguns inimigos, deixou pessoas enfim, que foram os tais que foram desalojados, mas enfim, foi um presidente que ainda hoje foi marcante dentro da ADP. As pessoas falam dele, mesmo os inimigos, com grande respeito. Inimigos, entre aspas, como é óbvio. O engenheiro João Dotti tem, pois, do ponto de vista pessoal, também não queria deixar de referir. Tem interesses muito diversificados, é uma pessoa afável, é uma pessoa amigo do seu amigo e que tem, dentro dos interesses, que eu saiba, o que mais importante é a caça. E aí estamos totalmente de acordo. E o engenheiro João Dotti é a caça, dedica-se à cinegética, é a caça com cães. Não é a caça de dar tiros para o ar. Tem que ter os cães e prefere, com certeza, ver o seu cão parar-se a uma perdiz do que matar a perdiz sem ver o cão parar. Suponho eu que ainda continua assim. E que é uma coisa que eu admiro e que nós, todos caçadores, sempre foi um ótimo companheiro de caça e continuamos a caçar ad eterno. Também gosta de uma boa jantarada, bem regada e, se possível, com um póquer a seguir. Isso também faz parte do seu ser. Gostava de dizer que deixou a marca dentro da ADP de facto, como forcado de cara, os problemas também se pegam pelos cornos e resolvem-se. Portanto, era só isto que eu tinha a dizer. João Dotti. Muito obrigada. Irá agora usar da palavra Manuel Fonseca, responsável da Guerra e Paz Editores. Olá, boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo a esta sessão de lançamento da biografia de João Dotti, que tem o elucidativo subtítulo O Persistente Aplicado que Nunca Desiste. Eu sei que o motivo maior da vossa presença é a amizade, é a admiração, é o respeito que têm pela figura do nosso biografado, o que muito me satisfaz como editor da obra, como é evidente. Mas atrevo-me a pressupor que também há aqui neste dia daqui a poucas horas estamos a ver o Benfica a jogar para a Champions, há um óbvio amor ao mundo dos livros para terem vindo a esta hora também a esta sessão. E muito obrigado por terem feito, obrigado pela vossa presença, obrigado pela homenagem que assim fazem ao engenheiro João Dotti. Eu quero agradecer à AIP o gentil acolhimento que nos deram nesta bela sala dos presidentes e quero também agradecer, na pessoa do Dr. Vasco Melo, o excelente trabalho da Fundação Amélia de Melo. A coleção que faz parte o livro que estamos hoje a lançar tem por título Histórias de Liderança e o que posso dizer ao Dr. Vasco de Melo é que a pequena mas dinâmica editora Guerra e Paz tem um enorme orgulho em ter sido arrastada para esta parceria. Muito obrigado. O que esta coleção está a fazer é criar em Portugal e para Portugal uma memória e um património muito singulares, para não dizer que são mesmo únicos. É um património que vai ajudar estudantes, vai ajudar investigadores, professores, empresários, enfim, toda a cadeia criativa empresarial, conferindo, a meu ver, a mais alta dignidade à iniciativa, à ação e ao trabalho daqueles que melhoram a vida dos portugueses e fazem crescer Portugal, muitas vezes contra ventos furiosos e contra marés turbulentas. Dr. Vasco de Melo, obrigado por ter incluído os livros, que são a mais alta forma de informação e de cognição na sua ação mecenática e de responsabilidade social. Eu quero, é claro, tornar extensivo este louvor à nova SBE, na pessoa do professor Miguel Pina e Cunha, a quem nós devemos várias coisas no trabalho de coordenação e também os prefácios que acompanham cada um dos 6 livros desta coleção já publicados. E não posso deixar de prestar aqui tributo, como é evidente, ao incansável trabalho do Dr. Jorge Quintas, que é um grande animador desta vaga de biografias. É o meu interlocutor e é, sobretudo, o meu mentor.
Estou em dívida para com ele, devo-lhe já um prometido almoço e uma visita ao Barreiro. Caro Jorge Quintas, agora é que eu não vou falhar mesmo, vamos cumprir. Vou, é claro, agradecer ao nosso biografado, cujo retrato já foi feito pelo engenheiro João Paulo Cabral, a quem muito agradeço as palavras que aqui teve. A sua biografia, caro engenheiro João Dotti, é riquíssima. Há um mérito, por certo, da autora, da Míriam Gaspar, que está aqui connosco, que arrancou boas entrevistas pessoais, escavou nos arquivos e nos relatórios contas. Parabéns, querida Míriam Gaspar. Mas o mérito maior da biografia é mesmo o do nosso biografado. Do Instituto Superior Técnico, à FISIP, do Colégio Manuel Bernardes, que aparentemente não apreciou, à CUF, aos Adubos de Portugal e à Companhia das Lesírias, este livro desenrola uma vida que é multifacetada e cujos dois grandes eixos me parecem ser a competência e a inovação. Eu diria que são esses, a competência e a inovação, os dois braços do engenheiro João Dotti. Eu não sei qual é o braço esquerdo ou o braço direito, mas sei que os braços do João Dotti não se limitaram ao universo profissional. Há vida na vida de João Dotti. Há rugby, há futebol, há caça, há touros, há associativismo e há política. Neste livro está, por isso, uma vida de grande folgo. Parabéns à Míriam Gaspar por o ter tão bem escrito. Obrigado ao engenheiro João Dotti por ter vivido a sua vida com paixão. É, obviamente, um exemplo para todos nós. E eu tenho até de confessar a minha inveja. Daqui a pouco o engenheiro João Dotti vai estar aqui sentado a conversar com a sua neta Marta e com o seu neto João. Eu só tenho, por enquanto, um neto. Ainda não tem sequer 2 anos e não se cala no seu grande espanto com o mundo, não é? Tudo o que peço aos deuses é que um dia eu possa estar sentado com o meu neto a conversar deliciado sobre uma vida boa, cheia, criativa, como o senhor engenheiro João Dotti vai agora estar com os seus netos. E para mostrar que a minha inveja é uma inveja boa, eu peço a todos que se juntem a mim numa forte salva de palmas ao avô e aos seus 2 netos que hoje aqui nos trouxeram. Agradecemos as suas palavras. Convido agora a usar da palavra o coordenador do projeto Histórias de Liderança, Miguel Pina e Cunha, professor da nova SPE. Então, muito boa tarde. Eu também aqui faço minhas as palavras do Manuel, portanto, obrigado por aqui estarem a partilhar este momento muito importante para todos, em particular para o nosso biografado, que é quem aqui nos traz. Eu sou Miguel Cunha, sou professor na nova SPE, titular da Cátedra Fundação Mela de Melo, e portanto é importante dizer isto neste sítio, é o sítio ideal para o dizer. E tenho muito gosto em estar aqui por várias razões. Este é um projeto que já tem alguns anos de vida, este é o nosso 6º volume, por enquanto ainda dentro do universo CUF, mas qualquer dia iremos para lá dessa fronteira, tentando deixar testemunho das histórias de liderança que, tal como já foi dito, é importante registar para que possamos com elas aprender, e essa é de facto a missão da nossa coleção. Na universidade, tipicamente, quando olhamos para a gestão, e portanto isto era o conhecimento, continua a ser hoje assim, a gestão muitas vezes é apresentada de uma forma um bocadinho abstrata, não é? Portanto, há ideias, há conceitos, há teorias, há prescrições, mas a verdade é que a gestão não é só isso. A gestão é feita no dia-a-dia, é uma prática de pessoas que transformam aquelas ideias e criam valor com elas ou não. O que nós desejamos com esta coleção é contar não as teorias de gestão, mas a vida das pessoas que fizeram a gestão e que com isso, tal como também foi dito, nos permitem melhorar a qualidade das organizações e criar riqueza para Portugal. Acreditamos que é um projeto importante por essa razão, mas também por outra, nomeadamente porque num país que nem sempre trata bem quem gera desenvolvimento e produz riqueza, esta coleção talvez ajude a corrigir esse ponto e, portanto, temos muito orgulho no trabalho que está a ser feito e esperamos que deixe este testemunho de que a gestão é feita por pessoas no dia-a-dia e que essa gestão é feita, tal como aqui ouvimos, não apenas com momentos felizes, mas também com desafios, com dificuldades e com muitas lutas que é necessário travar. Do ponto de vista pessoal, tem sido para mim um prazer fazer parte desta equipa e isto é, de facto, um trabalho de equipa. E nesta equipa, eu vou repetir, mas acho que é importante repetir porque é justo,
Temos a Fundação Amélia de Melo, e portanto aqui o nosso maestro é o Jorge Quintas, que aqui está. Eu já fui ao Barreiro mais do que uma vez, ainda na sexta-feira lá estive, e portanto essa promessa está cumprida. Fui e com muito gosto, também é uma visita muito interessante. Naturalmente a Guerra e Paz, que materializa o projeto. Os biógrafos, nomeadamente aqui a nossa Míriam Gaspar no dia de hoje, as pessoas que dão o seu tempo para permitir recolher esta informação e, por fim, mas não por último, naturalmente, os biografados. E, portanto, ao engenheiro João Dotti, portanto, muito obrigado por ter aceito fazer parte deste projeto. E eu termino só com uma pequena nota. Portanto, eu comecei por dizer que a gestão na universidade muitas vezes é apresentada como teoria. Nós aqui estamos a tentar passar da teoria para as vidas concretas das pessoas que a fazem. Mas há lições de teoria nestes livros e, portanto, aquela que eu aqui gostaria de destacar e que está no pequeno texto que escrevi para o fim deste livro é muito simples. Portanto, a gestão ou a liderança de qualidade, tal como nas histórias de liderança nós pretendemos registar, implica competência técnica, mas implica muito mais do que isso. E eu não pude deixar de verificar que, ao longo do livro e à medida que vamos lendo, há uma ideia que constantemente me voltava ao pensamento, que é um conceito que uma investigadora americana chamada Angela Duckworth tem vindo a trabalhar há muitos anos, e ela chama-lhe grit. Acho que podemos traduzir grit como garra. E o que ela diz é que as pessoas que conseguem fazer as coisas mudar e conseguem criar valor e conseguem liderar devidamente têm esta capacidade, a garra, que, diz ela, é uma combinação de paixão e persistência. E acho que o caso do engenheiro João Dotti é um bom exemplo vivido desta garra. A paixão, porque sem paixão as coisas são mais difíceis de fazer, mas só a paixão também, nós sabemos que ela pode ser fugaz e que não leva muito longe. E tal como aqui ouvimos, se o objetivo da nossa coleção é garantir que quem ler pode ver a gestão para lá das ideias, portanto acho que este livro e este testemunho é um bom exemplo desta garra e com isso podemos aprender que para ir mais longe é preciso de facto combinar estas duas facetas. Como é óbvio, esta garra pode ser vista de muitas maneiras, como paixão, como teimosia, como persistência, como determinação, mas isso faz parte da gestão e é isso que torna a gestão interessante. Eu termino só com uma nota pessoal. Eu sou um leitor relativamente recente de biografias, portanto era um género que eu nem sempre acarinhava, mas devo confessar, desde que comecei a ler, portanto acho que é um dos géneros mais interessantes que pode existir. No fundo mostra as pessoas na sua complexidade e muito para lá daqueles chavões que nós por vezes encontramos ou das pequenas ideias que transparecem. E o nosso sonho e a nossa ambição é que esta coleção possa ser uma boa porta de entrada para quem se estreia no mundo das biografias e seguramente que este nosso 6º volume é disso um bom exemplo. E, portanto, se ainda não leram, como é natural, porque estamos hoje a lançar o livro, esperamos que leiam e que gostem, sobretudo, e que passem o testemunho de que a coleção existe e que estamos aqui para registar a história da gestão em Portugal, tal como feita por as pessoas que a praticaram. Ao engenheiro João Dotti, sobretudo, muito obrigado e obrigado a todos por aqui estarem também. Boa tarde. Muito obrigada. Passamos agora para a mesa redonda. Míriam Gaspar é uma jornalista experiente com um percurso de mais de 20 anos. Começou a sua carreira no Diário Económico, foi editora de finanças pessoais na revista Exame e foi também responsável pelo lançamento do site e da revista Máxima pela reformulação do site do Correio da Manhã. Integrou a equipa fundadora da revista Sábado e é atualmente jornalista nas várias revistas da DECO Protestes. Formada em Direito, tem uma pós-graduação em Comunicação e Imagem e fez um curso executivo em Marketing Digital na Universidade Católica. Passo assim a palavra a Míriam Gaspar, que vai conduzir a apresentação da obra. Por favor. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer desde já este convite da Fundação Amélia de Melo para este projeto de biografias. Como dizia o professor Piti Cunha, é importante conhecer o passado para preparar o futuro e o conjunto de gestoras que foi escolhido até este momento são um retrato fiel daquilo que é a gestão na sua verdadeira acessão da palavra, isto é, o engenheiro Dotti merece o meu reconhecimento, porque ao ler dezenas e dezenas de documentos que a CUF tem no seu arquivo do Barreiro,
percebi o conceito teórico da gestão na prática e devo dizer que o engenheiro Doty surpreendeu-me porque é um homem muito à frente do seu tempo. Todos aqueles conceitos que nós conhecemos agora de customer-centric, o cliente no centro das atenções da empresa, a importância do departamento de marketing, a importância do departamento de inovação, de criar produtos com mais valor acrescentado, o engenheiro Doty já desenvolvia esses conceitos na década de 80 de uma forma bastante inovadora. Queria agradecer por isso, essencialmente ao engenheiro Doty, a oportunidade de o ter entrevistado para esta biografia. Como dizia o professor Piti Cunha, também as biografias se tornaram para mim um prazer de leitura, porque a experiência das pessoas é uma forma de aprendizagem extraordinária, que recomendo vivamente a quem está a estudar a gestão ou qualquer outro curso. Gostaria então de convidar o engenheiro Doty aqui para uma conversa com os seus netos, o João Doty e a Marta Doty. João, para a ponta. Pode ficar aí. Senhor engenheiro, a passagem de testemunho de geração em geração é extremamente importante. Os presentes talvez não saibam, mas a família Doty está ligada à CUF há longas décadas. Portanto, o seu bisavô foi padrinho de casamento de Alfredo da Silva. O avô? Muito bem. Portanto, a sua ligação à CUF é quase natural. O seu pai passou-lhe princípios importantes relativamente, por exemplo, à não precipitação, à resolução dos problemas. Quando o Dr. Vasco de Melo diz que a escolha dos biografados foi fácil, é de facto, quem já leu as 6 biografias percebe isso facilmente, porque são homens que são líderes de uma forma quase natural, ou seja, têm um conjunto de características que os tornam líderes e são aceitos pelas empresas. Como o senhor engenheiro dizia, não são impostos, ou seja, têm que ser reconhecidos como líderes. E, portanto, esses princípios que o seu pai passou, creio que os passou aos seus filhos, mas gostaria de saber que princípios passou aos seus netos. Bem, eu deixei esse trabalho fundamentalmente aos meus filhos. Agora, o que posso ter e faço e ter feito é quando vejo algum desvio ou alguma rota que está com dúvidas, falo com os meus filhos. E os seus filhos depois transmitem aos netos? Acho que é como deve ser. Como deve ser. Eu posso confirmar um ensinamento ou um princípio que o avô me explicou quando eu estava a começar a minha carreira profissional. Há 8 anos, eu tive as minhas primeiras 2 propostas de trabalho e na altura tivemos um almoço em Vila Franca e eu perguntei ao avô, com base na experiência do avô, o que é que o avô achava, se eu devia aceitar a proposta A ou a proposta B. E na altura o avô deu-me uma resposta que eu nunca mais me vou esquecer, que foi: tu deves escolher uma empresa que seja organizada e te permita primeiro aprender. Eu acho que isto é muito importante também para os primos que estão aqui hoje, porque temos alguns primos mais novos que estão a começar agora as carreiras, a começar a entrar no mercado de trabalho, e
na altura eu pensei, bem, a empresa que eu acho que me vai ensinar mais nem é aquela que eu gosto tanto aqui nas propostas. Mas acho que vou ouvir o que o avô está a dizer e vou optar por esta opção. E a verdade é que, passado 6, 7 anos de experiência profissional, essa decisão levou-me a crescer, a aprender, a errar, a ter pessoas à minha volta que me ensinaram e explicaram como é que eu tinha que fazer melhor. Os processos que eu aprendi por essa decisão numa empresa organizada, com hierarquias, com áreas, com processos, permitiu-me hoje em dia estar muito melhor preparado na vida profissional, e esse foi um dos ensinamentos que o avô me ensinou, me fez perceber e me explicou na altura, que eu nunca mais me vou esquecer, porque hoje em dia, efetivamente, eu sinto que teve interferência no processo e na minha carreira até hoje. Qual foi a empresa, já agora? Eu entrei no CTT, na altura, para criar o Banco CTT, que era uma empresa que ainda não existia. Era enquadrado na estratégia do CTT criar uma instituição financeira que fosse complementar às outras áreas de negócio, e eu, na altura, pensava que se a empresa ainda nem existia, como é que eu ia entrar num ambiente meio de startup, meio de ideia, mas de facto completamente suportado por uma empresa enorme como era um CTT, e por isso acabei por crescer num ambiente muito intenso de criação de um banco em Portugal, mas dentro de muitos processos organizados e estruturados que me permitiram crescer, aprender e, sobretudo, rodeado de bons profissionais com muita experiência que me ensinaram, e eu vi bons exemplos de vida profissional que me permitiram crescer. Portanto, essa decisão e esse conselho do avô na altura, na minha opinião, foi muito importante. Já percebi, Sr. Engenheiro, que quando há uma dúvida na família, os seus filhos vêm ter consigo. Por vezes. Mas por vezes bem. E eu tento ajudar, com a experiência que tenho, tento ajudar. Mas a solução dos problemas tem que ser construídas por eles. E há uma forma de abordar os problemas que aprendeu com a McKinsey. Aprendeu com a McKinsey. Eu penso que uma das coisas que aprendi com a McKinsey é que é preciso saber o que é, conseguir perceber o que é realmente importante e o que não é, e o que é só para empatar. E, portanto, é isso que tenho ao longo da vida seguido e que tenho, quando falo com eles, transmito isso. Vamos lá ver o que é mesmo importante e o que é que está em causa. E depois tento dar uma opinião com que já a experiência, mais idade e mais treino da vida pode ser útil. Mas pelo que eu ouvi, o Sr. Engenheiro não gosta de divagações nem de pessoas que criam demasiados problemas. É prático, objetivo e pragmático. Sim, para empatar, não. Para empatar, não contei comigo. A Marta. O avô pode achar que não nos passou assim princípios diretamente, que foi mais pelos filhos, mas eu lembro-me na altura em que estive a fazer Erasmus em Roma, depois de acabar o meu curso, as coisas lá estavam difíceis e eu queria voltar para casa. Tinha saudades de casa, do conforto. E lembro-me de falar com o avô e dizer ao avô: pois é, olha, obrigada por esta oportunidade, eu estou a gostar muito, mas eu acho que vou desistir. E o avô disse-me simplesmente: Marta, ninguém gosta de desistentes. E aquilo caiu-me assim e pensei: realmente, que tu parva. Estou aqui em Roma a aprender uma nova língua, uma nova cidade, uma oportunidade espetacular, e eu realmente, e aquilo nunca mais me saiu da cabeça e pronto, e é claro que acabei por completar o Erasmus, o curso, o estágio, e lá está, é um dos ensinamentos que ficaram. A palavra desistir não está no seu dicionário. Como? A palavra desistir não está no dicionário do Sr. Engenheiro. Não. Nunca esteve. Não me lembro. Portanto, há quem ache que é teimosia. Mas... Para quem não sabe,
não sabe, o senhor engenheiro pertenceu ao grupo de forcados amadores de Santarém. Santarém. E também jogou rugby na equipa de Direito. De Direito. E tenho aí alguns que jogaram comigo. Já vi aí parceiros desse tempo. Não sei como é que arranjava tempo, de facto. Como? Mas não sei como é que o senhor engenheiro arranjava tempo para tantas atividades. Mas o facto é que esses ditos passatempos lhe trouxeram ensinamentos importantes para a sua vida de gestor. Quer partilhar? Eu acho que sim. E de facto, o relacionamento com pessoas muito diferentes, que a única coisa que tinham em comum era praticar esse desporto, julgo que também é importante. E, portanto, de facto, não dou esse tempo por perdido nem por mal gasto. Acho que é um bom investimento e tento que os meus filhos também passem essa... Eles já fizeram também, já praticaram vários desportos e agora está na altura deste. João, jogou rugby? Infelizmente, para a família não joguei rugby nem fui forcado. Mas definitivamente fiz desporto coletivo durante 12 anos, joguei futebol federado. Eu acho que o pai, influenciado pelo avô, nessa passagem entre gerações sobre a importância de fazer desportos coletivos para desenvolver o espírito de equipa, entreajuda, não desistir, termos objetivos, sermos disciplinados, prepararmos a nossa semana, conciliarmos com a escola esse tipo de valores e de dia-a-dia, definitivamente que crescem e são desenvolvidos com desportos coletivos. E, portanto, seja na vida de forcados, ou seja no rugby ou no futebol, ou qualquer outro desporto coletivo, não desrespeitando o desporto individual, claro que tem outras valências, eu acho que é muito importante e por isso eu também tive essa vivência durante 12 anos. Uhum. A Marta, claro que não praticou rugby. Esportes coletivos também não foi ténis, mas de equipa por acaso. Caça é outra das suas paixões. A caça. A caça. Isso continua. Assim ainda consigo fazer alguma coisa. A caça transmite uma característica muito importante na vida, que é a paciência. Sim. Algum tipo de caça, Algum tipo de caça, não é? Eu aí fui muito influenciado pelo meu pai. Portanto, eu cresci num ambiente de caçadores. O meu pai toda a vida vivi também numa área que se prestava a isso, em Vila Franca. Portanto, com as áreas onde se podiam caçar muito perto. E, portanto, toda a vida, ainda hoje faço uma perninha, como costumo dizer. Já não consigo andar um dia inteiro atrás das perdizes, mas ainda caço de batida, caço às coternizes, caço, enfim. Tenho aqui alguns parceiros da caça. O senhor engenheiro, a FISIP ocupou a maior parte da sua carreira. A FISIP nasceu num período conturbado, que foi o período revolucionário. O dia em que foi inaugurada a FISIP, que foi a seguir ao 25 de Abril, contou com a presença do primeiro-ministro na altura, o Dr. Mário Soares. Disse que foi o dia mais importante, um dos dias mais importantes da sua vida. Como é que foi fazer nascer um projeto daqueles num período tão conturbado? É que surpreendeu-me, porque disse-me na altura que não tinha sentido demasiadas pressões, isto é, geriu bem aquele desafio. Como é que é gerir num período difícil? Olha, eu começo por afirmar que é o seguinte: o Barreiro, que tem má fama de conflitos sociais,
o que, em certo ponto, tem alguma justificação, mas não é tudo. E, portanto, a minha experiência no Barreiro foi quando eles percebem que o que estamos a fazer lhes vai ser útil a eles e às famílias, fim mais fino. E a minha experiência nesse período conturbado foi que eram os próprios operários mais antigos que identificavam os que perturbavam e que estavam... Começa logo pela maneira de vestir. Era engraçado, porque eu vivi esse tempo todo no Barreiro. E, portanto, passei e tive essa experiência. E a minha ideia é que, se me perguntassem hoje se num período perturbado voltaria a aconselhar fazer um investimento daqueles, uma fábrica daquelas, no Barreiro, eu dizia que sim. Porque as pessoas estão muito mais... compreendem muito mais a importância de criar riqueza. Portanto, essa foi a minha experiência e acho que muita gente que trabalhou comigo também tem essa ideia. A FISIP resultou de uma parceria com a Mitsubishi e o Sr. Engenheiro foi várias vezes ao Japão. A cultura japonesa, na altura, na década de 70, impressionou bastante. Adotou alguns desses princípios que viu no Japão. Transmitiu aos seus filhos ou aos seus netos a forma de funcionar, de trabalhar? Sim, de facto, o Japão tinha, de facto, uma disciplina de processos e de atuação nas fábricas e nos escritórios e tudo, que impressionavam pela positiva qualquer europeu que lá fosse. Não é? E, claro, que eu também senti isso e tentei transmitir isso a quem trabalhava comigo e, como é evidente, aos meus filhos. E a minha experiência foi eu considero a minha experiência no Japão muito positiva. Agora, de facto, eram bastante diferentes, muito diferentes de nós, não é? Mas a FISIP foi uma experiência positiva, não é? Apesar de nós também depois apanharmos já o período revolucionário e tal, na fase de arranque da FISIP e essa coisa toda, os japoneses ajudaram-nos e as coisas foram para a frente. O João estava a acenar com a cabeça quando eu falei no Japão. Por alguma razão? Sim, porque eu acho que a Marta também se lembra, nos nossos natais e nos eventos de família, quando ouvíamos o avô a falar da organização e da disciplina dos japoneses, na altura era algo que ficava na memória, porque hoje em dia nós estamos num mundo muito mais global e não nos surpreende algumas das coisas. Um mundial de futebol, os japoneses deixam sempre o balneário limpo e organizado. Eu esta semana tive uma reunião com os japoneses e, portanto, eles iam super preparados para a reunião. Mas na altura, quando o mundo não era tão global e nós éramos mais pequeninos, esse tipo de afirmações ficavam-nos na memória e, de facto, tinha uma dimensão e um impacto muito maior e ficavam na memória. Eu lembro perfeitamente do avô sempre falar na disciplina e na organização dos japoneses desde o momento em que se falavam. Quase não se podia tocar nos japoneses por uma questão de diplomacia, de cortesia e cultural deles, até à organização e disciplina nos planos das empresas e na organização toda. Portanto, temos essa memória muito, muito forte. Já que está com o microfone, o seu avô sempre incutiu nos filhos um empreendedorismo. Gostaria de saber, agora está na Coca-Cola, não é? Mas se um dia planeiam, qualquer um de vós, a lançar a sua própria empresa. Eu já vendi casais de galinhas.
com um modelo de negócio que não existe, que era 100% de lucro. O pai tinha os custos com o milho, com a capoeira, com a compra das galinhas bebés, e eu basicamente vendia as galinhas e ficava com o lucro todo. Mas em relação à pergunta do empreendedorismo, é uma boa pergunta, porque para existir empreendedorismo eu acho que tem que existir incentivo, tem que existir apoio, tem que existir ecossistema, e eu às vezes sinto que em Portugal isso não é, principalmente trabalhando numa multinacional como a Coca-Cola e viajando e vendo como é que essas dinâmicas existem noutros países, eu acho que é preciso fazermos mais para incentivar a que pessoas que tenham espírito inovador e empreendedor possam criar as suas empresas e, sobretudo, ter ambições e motivação para criar valor para a economia e para a vida. Portanto, eu um dia gostava muito de ter um negócio próprio, criar uma empresa, mas também gostava ao mesmo tempo de sentir um bocadinho mais de conforto em relação a alguns destes temas que eu falei. É para si, Sr. Engenheiro. O microfone é para si, eu já tenho aqui um. Mas o que é que... Porquê é que acha importante estimular o empreendedorismo? Fez isso nos seus filhos, porquê é que acha importante? Para a economia nacional, certamente, mas não só. Não, eu acho que é importante, primeiro, para a economia nacional e, segundo, para a realização própria, não é? Para se realizarem pessoalmente. E, de facto, não há nada mais estimulante, digamos, que uma pessoa trabalhar num projeto, conseguir pôr um projeto a andar, ter resultados, criar postos de trabalho, enfim, é para isso que a gente cá está, não é? E para isso é que estudamos e para isso é que, portanto, isso acho importante, e sempre que eu ouço alguma ideia de empreendedorismo e tudo, sou o primeiro a empurrar para a frente. Por isso é sócio de alguns dos seus filhos em projetos? Sim. Eu tenho ajudado, especialmente com conselho mais experiente, mas sócios não somos, julgo eu. Hã? Pois. Então sempre temos. Se você quiser falar. O João quer falar. Sim, a Marta também pode confirmar. O avô sempre apoiou muito o empreendedorismo e eu sei porque eu vi isso com o pai e com o tio Vasco, que eu também já vi aí, com o tio Diogo, com o tio Zezinho, os filhos. Sempre que os filhos procuravam o avô com alguma ideia, eram apoiados. Tio Zezinho. Para mim é o tio Zezinho. Nós estamos aqui em amigos e família. Tio Zezinho, não se importa. Não fugindo ao tópico. Portanto, sempre que os filhos procuravam o avô para conselho ou sociedade ou passagem de experiência, o avô sempre incentivou muito o empreendedorismo, a inovação e arriscar-se. Acho que isso, não ter medo de arriscar por vezes na vida, é importante também, porque sem se arriscar também não se tem sucesso e não se cria valor. Marta. E a Marta equacionou lançar-se por conta própria? Sim, eu trabalhei durante alguns anos como responsável de marketing numa multinacional e já estava cansada de trabalhar na sombra de outras pessoas e quis criar um projeto meu numa área que eu gosto bastante e na altura lancei-me em organização de eventos. Entretanto, veio o maior projeto da minha vida, que foi ser mãe. Já tenho 3 filhos e eles passaram a ser a minha prioridade e é nisso que eu trabalho todos os dias agora. Parabéns. Senhor engenheiro, foi presidente do Clube Desportivo da CUF. Eu encontrei na imprensa alguns recortes de algumas contendas
sempre que a equipa de futebol ia jogar ao norte. Não, nós, sim, é normal no futebol, mas nós, no norte, que era a parte mais industrializada, quando a indústria têxtil e tal, até éramos muito bem recebidos. Onde tínhamos mais problemas, ou às vezes mal-estar, era na zona perto de Lisboa. Porque Com Setúbal. Barreiro, porque o raciocínio de alguns artistas era, mas porque é que o está a gastar dinheiro nisto e não nos dá a nós? E portanto, havia sempre uma grande rivalidade, especialmente nos vizinhos mais próximos. Nós, por exemplo, no norte do país éramos muito bem recebidos. Toda aquela zona da indústria têxtil e tal, éramos muito bem recebidos quando lá íamos jogar. Mas até no futebol fazia negócios. Ouvi dizer que comprou o Manuel Fernandes por uma baliza e 40 contos. Grande jogador de Sporting, para quem não sabe. Bem, isso sabe, isso era prática corrente nos clubes. Não é? E os clubes de vez em quando faziam bons negócios, esse foi um bom negócio, mas quando se compra, não se sabe. E outros, eventualmente, que eu agora já não me lembro, foram menos felizes, mas esse é um caso, de facto, que ficou na história lá da CUF. Quero agradecer ao Sr. Engenheiro e aos seus netos por este bocadinho, por estes minutos de conversa. Convido os presentes a ler a biografia, porque, de facto, é uma escola de gestão, portanto, tem ensinamentos de gestão muito interessantes e tem realmente experiências de vida também bastante interessantes. Muito obrigada pela vossa presença.